Chegamos, já estamos por aqui para mais um Correspondente Médico ao vivo, viu? Todos os dias. Bem cedinho com o doutor Fernando Gomes, que já está aparecendo para você aí na tela. Doutor, bem-vindo como sempre. Muito obrigado, Elisa. Vamos trabalhar? Para já, queremos trabalhar e queremos a participação de quem nos assiste. Hashtag Correspondente Médico, viu? Vai lá, deixa sua opinião, seu comentário, sua pergunta. Não existe pergunta boba aqui neste quadro. A ideia é a gente tirar as dúvidas. O nosso primeiro assunto de hoje é sobre sequelas deixadas pela Covid-19. E é um tema que você já tem acompanhado na programação com os nossos repórteres em relação a o que permanece no corpo, assim, digamos, da pessoa, mesmo após a Covid-19. E o encaminhamento do assunto que a gente quer trazer para vocês agora é mais especificamente os danos para o cérebro. Pesquisadores da USP fizeram um levantamento dos danos causados pela doença para a capacidade cognitiva de pacientes. Doutor Fernando, onde e o que exatamente em nosso cérebro pode aparecer ali que a doença foi embora, mas deixou lembranças? Bom, quando é avaliado o estado neuropsiquiátrico desses pacientes, essa pesquisa demonstrou que alterações foram então detectadas. Isso mostra o quê? Que existe sim um neurotropismo do próprio vírus, ou seja, o vírus ele tem uma predisposição de chegar no sistema nervoso central, assim como alterações relacionadas com pequenas tromboses que podem vir a acontecer. E os números de fato são robustos. Esse trabalho feito pela USP, com o apoio da FAPESP, mostrou isso depois da avaliação de 425 pacientes tiveram Covid da forma moderada ou grave, ou seja, necessitaram de intervenção hospitalar, de terapia intensiva como suporte, e depois desse período, o que se detectou foi presença de declínio de memória em 51% dos pacientes avaliados. Elisa, isso é muita coisa, é mais da metade, um pouquinho mais da metade da amostra observada. 13% apresentaram síndrome do estresse pós-traumático, e aqui a gente não está relacionando exatamente com a gravidade do que o paciente precisou se passar, enfim, de intervenção para estar vivo depois desse período, mas a existência, sim, dessa condição psiquiátrica. Ansiedade em 15%, ansiedade generalizada, e 8% de depressão, em pacientes, inclusive, que não tinham depressão antes. Então, mostrando que existe uma preocupação consistente depois que o paciente tem um quadro grave de Covid e necessitou de tratamento. Ou seja, ele sobreviveu à questão da infecção propriamente dita, graças a Deus, mas, na verdade, tem um trabalho lá na frente a ser desenvolvido, tanto pela neurologia como também pela psiquiatria, no intuito de reabilitar esse paciente e devolver ele para um estado de melhor condição de vida. Doutor, e a gente está falando de uma adversidade que pode aparecer por quanto tempo exatamente após a pessoa ser acometida pela Covid? Pode variar de pessoa para pessoa? Alguém pode demonstrar uma adversidade, por exemplo, na memória por alguns dias, por mais de um mês? Como é que isso tem se mostrado em relação à população de maneira geral? Bom, meses após a própria alta do paciente, entrando então num período de convalescência, já é possível detectar que existem essas alterações. As queixas, elas são muitas vezes autobiográficas, ou seja, a própria pessoa ela percebe que ela está funcionando de uma forma diferente e percebe que, na verdade, a sua consciência ela está um pouquinho alterada. Além disso, o que a gente percebe é que quando submetido a uma avaliação específica, então aqui a gente fala de uma avaliação médica, neurológica, psiquiátrica, uma avaliação neuropsicológica, dados objetivos foram compilados e esse estudo acaba sendo pioneiro nesse intuito. Por quê? Porque ele mostrou de uma forma organizada o que se observou depois de meses do quadro de reversão da Covid. Doutor Fernando, e também aquele momento que a pessoa tem de ficar isolada dentro de casa, isso gerava uma dúvida nos infectados de eu estou com algum problema de memória, uma dispersão, me sentindo um pouquinho aéreo, porque eu fiquei muito tempo dentro de casa, isolado da sociedade, fechado dentro de um quarto, ou exatamente poderia ser um efeito da Covid em si? A gente pode interpretar que essas duas coisas estão conectadas porque também causa ali alguma adversidade emocional a pessoa ficar fechada há tanto tempo. Sim, isso existe, Elisa. Da mesma forma que existe o paciente que fica muito tempo dentro de terapia intensiva, ele pode apresentar um quadro que a gente chama de delírio relacionado com o processo de estar dentro de um ambiente confinado, com informações repetidas, estímulos luminosos, cansativos, sonoros, mas que são extremamente importantes para aquele momento de manter a vida da pessoa. Da mesma maneira, o indivíduo que ficou recluso dentro de casa, com pouco contato com as outras pessoas e sofreu muito com isso, também pode apresentar alterações dessa ordem. Mas nesse trabalho aqui, a
gente está falando uma coisa que vai um pouco além disso. As pessoas já passaram por isso, meses já foram passados em que o indivíduo teve alta e mesmo assim apresentou de uma forma consistente, através de uma avaliação criteriosa, com, enfim, tabelas e testes que são validados, alterações que enquadram dentro desses sintomas e síndromes que a gente está apresentando aqui, Elisa. Pois é, mais de 400 pessoas analisadas e eles chegaram ali nesse resultado impressionante. Mais da metade teve declínio de memória, então, uma boa parte estresse pós-traumático, ansiedade e a depressão aparecendo. Doutor, existe algum tipo de check-up, por exemplo, para a pessoa poder conferir, quero ver se na prática eu tive algum dano cognitivo, se é algo além da minha percepção, se é um problema mesmo que eu posso ter desenvolvido. O que exatamente a pessoa tem de fazer? Sim, existem alguns protocolos que já estão sendo aplicados que visam o diagnóstico disso de uma forma muito clara, para que a pessoa possa então ser submetida a um tratamento e venha a se reabilitar e ter esses problemas resolvidos, Elisa. Então a gente tem, obviamente, a avaliação de sintomas por médicos especialistas, então aqui, por exemplo, aprovação de um neurologista, se o quadro for psiquiátrico, por um psiquiatra, sempre embasado, por exemplo, numa avaliação neuropsicológica, na qual tem testes que são aplicados e com isso você consegue quantificar e de fato colocar o indivíduo dentro de uma situação que você fala, olha, realmente está distante do normal. Não é só um relato autobiográfico, não é assim, eu me sinto com a memória pior. Não, de fato a memória do indivíduo está pior. E a partir daí, então, você pode estabelecer um plano de tratamento e de reabilitação especializada. Exames de neuroimagem, então, tanto a tomografia como a ressonância magnética de encéfalo. E para pacientes que muitas vezes apresentam um quadro de cefaleia, de dor de cabeça persistente depois, haja vista a existência de pequenos trombos que podem comprometer o retorno venoso, para esses pacientes até mesmo a monitorização não invasiva da pressão intracraniana para estudar se existe alguma alteração que mereça ser, então, tratada de uma forma diferenciada para que a pessoa possa ter um bem-estar maior e possa viver normalmente. O mais importante de tudo, Elisa, é a gente reconhecer que não é normal. Veja, você passou por uma situação muito grave, é esperado que você tenha um período de convalescência. A gente falou agora há pouco que o cansaço acaba sendo muito frequente em pessoas que se recuperaram da Covid. É meio que esperado que isso venha a acontecer. Mas passado esse tempo, o normal é que você esteja funcionando de uma forma plena. Se isso não acontecer, procurar um especialista para fazer uma avaliação, um check-up do seu próprio cérebro e principalmente começar um tratamento, iniciar uma reabilitação, porque é possível você tratar e ter uma vida plena depois desse diagnóstico. É sempre possível, é o que a gente deseja, não é, doutor Fernando? Por isso, a gente tem todos os dias aqui a explicação do doutor para a gente ter mais acesso à informação e valorizar as questões mentais, não é? Porque de vez em quando é o tipo de tema que carrega ali preconceito, tem gente que acha que é bobeira. Não é bobeira, tá aí essa pesquisa da USP atestando que, de fato, sim, as pessoas podem ter algumas questões cognitivas no pós-Covid. Doutor Fernando Gomes, chazinhos, tomar aquele chá. Tem o chá que é um chá de camomila, um chá de erva cidreira, que tem gente que toma porque gosta, porque é gostoso, mas há quem procure os chás que supostamente ajudam a emagrecer. E alguns desses produtos são bem famosos, viu? Só que precisamos te contar isso. Eles também podem trazer riscos. Em São Paulo, uma mulher morreu depois de ter uma hepatite fulminante por causa de um desses produtos. Segundo a Anvisa, a nossa agência de vigilância sanitária, as ervas usadas por essa mulher estão proibidas no Brasil desde 2020. Doutor Fernando Gomes, primeiro explica para a gente, por favor, como é que ocorre exatamente uma hepatite fulminante e quais seriam os sintomas? A hepatite fulminante é uma parada de funcionamento adequado do fígado de uma forma abrupta, como se fosse uma inflamação aguda devido a uma intoxicação. Então, existe um dano causado por substância química nos hepatócitos, que são as células que compõem o órgão, de uma forma muitas vezes irreversível. E os sintomas clínicos que podem surgir são alterações na pele, como por exemplo coceira e até uma pigmentação mais amarela, a urina escura, náuseas e vômitos, o olho pode ficar amarelado devido à icterícia e também um cansaço. Muitas vezes, Elisa, o tratamento ele não consegue ser estabelecido de forma imediata porque implica num transplante de fígado de forma urgente. É uma situação bastante grave e requer realmente um alerta aqui para toda a população, haja vista o motivo pelo qual essa mulher apresentou essa hepatite fulminante e perdeu a vida. Doutor, quando a gente pensa em um chá,
ou até que seja uma bebida em que você tem várias ervas. Ah, vou misturar aqui uma folhinha de limão com erva cidreira, com camomila. Não parece algo que possa causar algum problema. Qual é a diferença? Por que a gente está olhando com atenção e com preocupação para um tipo de chá que possa servir para o emagrecimento? Ele é muitíssimo mais forte do que esses com os quais a gente está habituado? Nesse caso específico foi uma mistura, um coquetel de diversas ervas. Nós não sabemos exatamente a concentração de cada uma, que maneira que ela foi colocada dentro daquele elixir e a forma que a paciente, que a senhora, na verdade, acabou ingerindo. A gente percebe o seguinte, é lógico que ela está na direção certa, né? A pessoa, de repente, percebe que está com peso além do normal e deseja, de alguma forma, resolver essa situação. Mas muitas vezes esse caminho, esse passo que ela deu não foi no caminho correto, né? Existem diversas ervas que obviamente funcionam no corpo humano e interferem na fisiologia. E o fígado, que é o responsável por depurar, por limpar todas essas substâncias, ele pode ficar de uma maneira anormalmente sobrecarregado e entrar em falência e desenvolver uma hepatite fulminante. Por isso que é tão importante, quando a gente ingere algo pensando em fins medicinais, a gente certificar que, na verdade, os órgãos reguladores já testaram e, na verdade, aprovaram a sua utilização para a medicina ou não. Veja, isso aqui não impossibilita você, Elisa, de repente querer tomar um chazinho de camomila para ficar um pouco mais calmo e adormecer de uma forma satisfatória, ou tomar um chá preto, um chá de hortelã e assim sucessivamente. A grande questão aqui é a utilização indiscriminada de um monte de ervas de uma forma assustadora para que a pessoa tenha benefícios, sabendo, na verdade, que aquele chá é até mesmo proibido. Fica aqui então a mensagem, o recado, aproveitando esse assunto aqui no nosso quadro de saúde, para você olhar de maneira crítica, não é? Principalmente esses produtos que prometem milagres, assim, se os milagres fossem reais, né? As coisas seriam diferentes, mas não são, e a gente tem de ressaltar aí que esses produtos muito milagrosos precisam vir acompanhados de criticidade também. Doutor Fernando, pesquisadores da Suíça divulgaram os resultados finais de uma experiência para recuperar o movimento das pernas de pessoas paraplégicas. Olha só que assunto extraordinário. É um experimento que implantou dispositivos no corpo desses pacientes. Os dispositivos eram acionados por um programa de um tablet e ajudaram 3 homens paraplégicos a andar. 6 meses depois do início dos testes, os pacientes conseguiram fazer outras atividades, como andar de bicicleta, por exemplo, nadar também eles conseguiram. Agora, os cientistas querem ampliar os testes, não é? Para até 100 pacientes. Doutor Fernando Gomes, quem vive essa condição, né, de ser um paraplégico, de ser uma paraplégica, imagina, se surge qualquer possibilidade de conseguir voltar com os movimentos, parece algo fascinante. Por isso que é tão legal a gente trazer esse tipo de experiência. Sim, a lesão medular, Elisa, ela não tem ainda uma cura, né? E a ciência não para de procurar e de pesquisar isso. Desde a antiguidade, isso é um grande desafio. Se você tem uma interrupção do funcionamento da medula espinhal, como que a pessoa pode voltar a andar e se movimentar novamente? Então, já foi tentado terapia celular, reparação, cirurgia, implantes e assim sucessivamente, e a ciência não para. Esses 3 indivíduos, eles tiveram em comum um acidente de moto que deixou eles, então, por questão de um traumatismo raquimedular paraplégico. E, basicamente, ela consistiu, essa experiência, na colocação de eletrodos de uma forma apropriada na medula, que era acionado, então, por um tablet, lógico, utilizando dados e informações de inteligência artificial, que, de acordo com o pacote que era acionado, movimentos de uma forma organizada, então, aconteciam. E essas pessoas puderam, então, experimentar, logo depois do próprio implante, a movimentação das pernas e, depois de algum tempo, até mesmo movimentos mais complexos, como, por exemplo, caminhar, andar de bicicleta, até mesmo nadar. Então isso aqui abre uma porta incrível, na verdade, para solucionar esse problema que a medicina vem buscando solução há tanto tempo, Elisa. E na prática, doutor, como seriam exatamente esses implantes? Eles mexem com o que exatamente? E mais, quando a gente fala dessa condição de ser um paraplégico, a gente fala de algum estímulo do nosso sistema nervoso ou é algo absolutamente físico? Onde estaria a explicação exatamente disso? Tem algo do nosso sistema nervoso que diz respeito exatamente a essa condição de paraplegia? Exato, Elisa, é o seguinte, você tem um estímulo motor que vem do seu próprio cérebro através da sua própria vontade. E esse estímulo, ele desce pela medula espinhal até que chega nos nervos e esses nervos, de uma forma organizada, estimulam os músculos que fazem a movimentação
dando para a gente então a possibilidade de realizar movimentos de uma forma organizada, inclusive andar. Quando existe um acidente, existe uma interrupção na medula e essa informação nervosa, esse estímulo elétrico, ele não chega de uma forma organizada até os nervos e até os músculos. Então, essa interrupção, o processo de cicatrização, ele é muito complexo para acontecer e continuar dando função para o próprio paciente. Por isso que esses eletrodos que foram implantados na própria medula, eles estimulavam de uma forma organizada os nervos e músculos. Aqui fica uma informação extremamente importante. Se a pessoa sofreu um traumatismo raquimedular e tem, na verdade, a questão da paraplegia ou da tetraplegia, é importantíssima a manutenção da saúde dos seus músculos. Porque se você, na verdade, depois desenvolve um dispositivo que possa fazer esse estímulo elétrico, é importante que a sua própria placa nervosa ela esteja funcionando de forma adequada. E você só consegue isso através do estímulo com a fisioterapia e também com estímulos elétricos. Porque, na verdade, o nervo precisa ter a conversa com o músculo para que esse tipo de dispositivo venha a funcionar. E o mais difícil de tudo, né? E aqui vem a questão da própria inteligência artificial, que músculos precisam ser acionados e, ao mesmo tempo, desligados, os outros, para que você consiga dar um movimento ordenado que seja compatível com a marcha, com pedalar uma bicicleta ou nadar. Então, tem toda uma questão da própria tecnologia, junto com a neurocirurgia de implante, funcionando para que a pessoa possa, então, voltar a desempenhar a sua função normal. Genial, doutor, genial. Eu fico imaginando a família que acompanha a história de uma determinada pessoa, usando como exemplo esse moço que está aparecendo ali, ó. A família acompanhando, não é, doutor, essa evolução que, para quem de repente não tem intimidade no assunto, é leigo no assunto, pode parecer pouco. Mas o tamanho da conquista e o que emocionalmente um avanço como esse significa para a pessoa é algo quase inacreditável, né? A pessoa conseguir se olhar de cima novamente e ver as suas pernas movimentando, por exemplo, algo que não vê, de repente, há décadas, depende do tempo que essa pessoa está ali na cadeira de rodas. Elisa, vou te contar uma coisa que acontece no consultório e geralmente é muito comum as pessoas que estão nessa situação. Elas muitas vezes não me perguntam o quão difícil é voltar para conseguir, por exemplo, andar. Mas elas querem pelo menos um caminho, uma possibilidade para poder se esforçar e chegar até lá. Quando, na verdade, não existem opções, vem uma tristeza e um aborrecimento muito grande. Por isso que sempre que surge uma novidade, e palpável, concreta, veja, a gente está mostrando aqui as pessoas sendo reabilitadas e funcionando de uma forma praticamente autônoma com o equipamento. Todo mundo que tem essa situação fica muito feliz e com esperança, porque a gente sabe que é difícil o processo de reabilitação, mas, na verdade, existe um caminho. É um estímulo sensacional, hein, doutor Fernando? Bom, obrigada, doutor, por mais um dia aqui no nosso quadro de saúde da CNN Brasil. Obrigado você, Elisa. Pessoal, se cuidem e até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.